Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, graças a Deus pelo privilégio que temos de estar nessa noite aqui, podendo cultuar ao Senhor, o único que é digno de todo louvor e toda adoração. Como nós conversamos hoje pela manhã, hoje eu gostaria de expor as Escrituras em Hebreus, no capítulo de número 12. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre a questão da fé, a fé salvadora, na Escola Bíblica Dominical, e o último versículo que nós lemos desse texto, da nossa lição pela manhã, foi justamente esse versículo, esse texto que está em Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Não vou falar que vai ser uma breve exposição, porque sempre que eu falo isso, eu falo quase uma hora, Então, teoricamente vai ser uma breve meditação nesses 3 versículos apenas. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração, pedir que a nossa irmã Meire faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Vamos orar mais uma vez? Amém. Irmãos, a nossa caminhada cristã ela é marcada por grandes desafios. Não sei quantos irmãos aqui gostam de atletismo, Os irmãos gostam de atletismo? Eu gosto bastante, Gosto de... tenho que voltar a praticar corrida, Gosto de correr. E eu acho fantástico o atletismo, principalmente as corridas, As corridas mais rápidas. Marcha atlética eu acho meio sem graça, mas o restante eu gosto muito. E é interessante que na Grécia Antiga, tinha os Jogos Olímpicos, que deram origem, que perpassam os séculos até hoje. E era muito comum naquela cultura grega, os Jogos Olímpicos. E é interessante que o apóstolo Paulo, por vezes, nas suas cartas, no seu texto, ele usa essa figura, como se a vida cristã fosse como uma corrida. Ele usa a ideia de uma corrida, possivelmente inspirado aí nas Olimpíadas, nos esportes, praticados pelos gregos, depois isso é herdado pelos romanos e vem até os dias de hoje. E por vezes, por exemplo, Paulo, inclusive esse texto, a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas nós não temos essa informação. Mas o texto que nós lemos é uma linguagem um pouco parecida com a de Paulo, porque o texto também vai dizer que a nossa vida é como se fosse uma corrida. E na corrida nós sabemos que aquela grande expectativa, nós temos que largar bem, nem sempre é possível, o atleta ele largar bem, mas ele vai desenvolvendo, não é verdade? A corrida, pensa numa prova de velocidade, e o que motiva ele talvez seja olhar lá no final e olhar a linha de chegada. E a nossa vida, irmãos, e a Bíblia compara a nossa vida a uma grande corrida também. Às vezes a gente está mais andando que correndo. Não é verdade? Às vezes você está acelerado, mas às vezes você está apenas caminhando, às vezes tem gente que está se arrastando. Mas a nossa vida é uma grande corrida. E um dia ela vai ter um fim. Não é verdade? O tempo dessa corrida é determinado pelo nosso Deus.
Essa caminhada cristã, ela vai ter um fim nessa vida, nessa terra. Pode ser hoje o final, pode ser amanhã, pode ser na semana que vem, mas isso pertence ao Senhor e não pertence a nós. Mas, irmãos, esse texto e tantos outros textos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4, Paulo fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Vê a linguagem, né, do atletismo. Paulo também fala aos Gálatas: vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? No final da sua vida, irmãos, eu acho fantástico que o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo algo que me chama muito a atenção. E eu gostaria muito, no final da minha vida, de poder falar como Paulo. Não que eu seja comparado a Paulo, né? Quem sou eu, né? Comparado ao apóstolo Paulo, mas eu gostaria muito de chegar no final dessa corrida e dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, o texto também ele traz essa linguagem, né, de um atleta que está numa pista de corrida, e a figura aqui é que isso representa a nossa vida. Se você fosse comparar a sua vida a essa corrida, como que você estaria correndo nesse momento? Você estaria correndo bem? Você falasse assim: não, pastor, estou correndo acelerado, né, perto dos 10 segundos ali, né, nos 100 metros. Ou você fala: pastor, estou devagar, quase parando, eu estou me arrastando. Como que está você diante de Deus nessa caminhada cristã? E eu gostaria, irmãos, de pensar nesses irmãos que receberam essa mensagem. Possivelmente a igreja da dispersão, uma igreja extremamente perseguida, uma igreja que tinha que louvar a Deus o tempo inteiro, mas com aquela angústia ou com aquele pensamento: será que hoje é meu último dia? Porque naqueles tempos servir a Cristo poderia significar, e para milhares de crentes significou a morte. Para muitos significou a fogueira. Houve um período em Roma que faltou madeira para crucificar os crentes. Certo imperador, né, todos os imperadores romanos, né, eram malucos da cabeça. Nenhum deles mandou queimar os crentes nas ruas de Roma para que apenas que a cidade ficasse mais iluminada. E era isso que significava para muitos desses irmãos seguir ao Senhor. E o autor aos Hebreus aqui, ele vai dizer: vocês precisam continuar firmes nessa caminhada. Vocês precisam olhar para o final e ver que o final de vocês é glorioso. Vocês precisam perseverar na caminhada cristã, ainda que no meio do caminho haja obstáculos, haja lutas, haja tribulação. Nós precisamos, irmãos, continuar na caminhada cristã, fiel a Cristo, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E nesse texto, irmãos, eu gostaria de propor o seguinte tema: como perseverar na caminhada cristã? Já que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, eu sei que por vezes a gente se acha fraco, a gente se sente fraco na caminhada cristã, não é verdade? Às vezes nós nos sentimos angustiados, às vezes nós nos sentimos sem força, mas como à luz desse texto nós podemos perseverar na caminhada cristã? Em primeiro lugar, irmãos, o texto vai nos falar pelo bom exemplo dos outros. Eu vou explicar isso para os irmãos. Observe aí no versículo 1 do texto que nós lemos, que ele diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por que ele começa com a conjunção conclusiva aqui, portanto? Então a gente tem que olhar o que aconteceu antes para entendermos o que está acontecendo. Ele diz, no versículo 11, se você observar, ele vai falar sobre os famosos heróis da fé. Na verdade, ele vai falar sobre Abel, ele vai falar sobre Enoque, ele vai falar sobre Noé, ele vai falar sobre Abraão, e ele vai falar sobre tantos nomes muito conhecidos na Escritura. Mas ele vai falar dos sem nome também.
daqueles que não são mencionados pelo nome, mas que deram bom testemunho da sua fé. Olha o que aconteceu com eles, versículo 34. Muitos desses irmãos, diz, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres, pela ressurreição, receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. São esses irmãos aqui que devem nos estimular a continuarmos firmes. Uma vez eu fui pesquisar esse texto, eu disse, eu quero saber o que é ser cerrado pelo meio aqui. Ser cerrado pelo meio, né, na maioria dos casos, você pendurava a pessoa amarrada de cabeça para baixo, pelas mãos e pelos pés, e pegava uma serra enorme de um homem de um lado e de um homem de outro lado, e cerravam a pessoa no meio. Isso é ser cerrado pelo meio. Muitos desses irmãos foram maltratados, muitos desses irmãos foram perseguidos, muitos desses irmãos pagaram um alto preço para permanecerem fiéis ao Senhor. E aí o texto chega e nos diz, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa? Esses irmãos que eu acabei de citar para vocês. Nós precisamos olhar para a vida desses irmãos e entender que eles deveriam servir de grande motivação para nós. E essa ideia de rodear-nos, né, é a ideia, possivelmente, da arquibancada, né, das Olimpíadas, daqueles jogos onde as pessoas ficam assistindo. A ideia aqui, alguns estudiosos dizem que é parecido como se todos esses irmãos estivessem na arquibancada, olhando a gente correr, olhando a gente na caminhada cristã. E quando nós olharmos para a vida desses homens, dessas irmãs, nós deveríamos, irmãos, pensar assim, a vida não é tão difícil assim. Ninguém aqui está correndo o risco de ser cerrado pelo meio, tá? Alguém aqui está correndo risco de ser torturado? Não, né, irmãos? De ser morto por causa do Evangelho. Mas quando nós olhamos para esses irmãos, nós devemos motivar a nossa caminhada cristã. Mas não apenas estes, mas aqueles irmãos que serviram de modelo, de testemunho de fé para nós. Dos nossos pastores, daquelas pessoas que nos lideraram, que nos discipularam, daqueles irmãos tão queridos que foram até o fim com o Senhor. E eu quero destacar aqui uma irmã que para mim é o meu maior exemplo, né, humanamente falando, de fé. Eu acho que eu já falei sobre ela para os irmãos, né? A irmã Sebastiana. A irmã Sebastiana era a zeladora da igreja, né, da minha antiga igreja. E a irmã Sebastiana, ela não falava muito, né? Ela não gostava muito de ficar conversando, assim. Eu nunca vi a irmã Sebastiana fazer uma oração na igreja, né? Ela ficava acanhada no cantinho dela, e ela limpava a igreja, e ela fazia de tudo para não aparecer, né? Era o jeito dela de servir. E ela limpava a igreja. Mas antes dessa irmã começar a limpeza na igreja, sabe o que a irmã Sebastiana fazia? Ela se ajoelhava. A igreja, cada um tem o seu cantinho, né? A dona Rita senta ali, né? Tem a Beth de Carlos que senta ali, né? Já tem mais ou menos os cantinhos da gente, né? A André e o Yuri sentam mais ou menos ali. E o que essa irmã fazia? Ela se ajoelhava, irmãos, onde cada família costumava sentar. E antes de limpar a igreja, ela orava por todas as famílias da igreja, todas as vezes que ela ia limpar a igreja. E eu fui dar aula de violão para essa irmã, né? E eu mais comia do que dava aula de violão, né? Porque ela me empanturrava de comida e eu ficava admirado, porque era uma irmã cheia de problemas, cheia de dificuldades. O seu marido a abandonou com a sua filha, praticamente sem nada. Ele disse, vou te dar uma casinha, o resto você se vira daqui para frente. E ela foi vender din-din, foi vender picolé, e conseguiu trabalhar como zeladora, ganhava pouco, né? Igreja pobrezinha, não tinha muito recurso, mas eu nunca vi aquela irmã murmurar, eu nunca vi aquela irmã reclamar. Ela estava sempre sorrindo, eu ficava até constrangido de ficar ruim perto dela,
Porque a irmã com tantos problemas, e ela ria, e ela estava sempre feliz com Cristo, sempre feliz com o Senhor, e eu não tinha nem coragem de esboçar que eu estava triste às vezes perto dela. E nós precisamos, irmãos, lembrar dos nossos bons exemplos na caminhada cristã, e imitar, inclusive Hebreus diz, né, lembrai-vos dos vossos guias, para imitar a fé que eles tiveram. Irmãos, se você quer seguir bons exemplos, siga os bons exemplos dos homens e das mulheres de Deus, porque vão ser abençoadores para as nossas vidas. Às vezes, quando as coisas parecem ser difíceis e nós olhamos e vemos que há pessoas que sofrem muito mais do que a gente, mas que estão servindo a Cristo, que estão perseverando, ainda que na luta, mas elas continuam perseverando, seguindo ao Senhor, e nós deveríamos estimular uns aos outros assim, para encorajar-nos. Olhemos para Abel, a palavra de Deus diz no capítulo 11, que depois de morto, ele ainda fala. Por que ele ainda fala, irmãos? Porque ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Porque Deus se agradou de Abel e se agradou da sua oferta. Lembremos de Noé, zombado por tantos e tantos anos. Algumas pessoas devem ter chegado para ele e falado: você está maluco? Você vai construir uma arca? Para quê? Você está doido? E ele disse: não, se arrependam, porque Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai mandar água do céu, e as pessoas zombavam dele. Mas o Senhor usou aquele homem para que desse continuidade à raça humana e o povo de Deus na terra. Lembremos de José, vendido como escravo de maneira injusta, de maneira cruel, e quando ele estava lá, os irmãos ficaram com medo quando descobriram quem ele era, e falaram: e agora a gente está perdido? E José fala: não foram vocês que me trouxeram para cá, foi o Senhor, para salvar a nossa descendência. E quando eu olho, irmãos, para esses 100 nomes aqui, tanto que esses irmãos, nós não sabemos os nomes deles, mas nós sabemos, irmãos, o quanto eles lutaram e foram fiéis ao Senhor até o final. Esse momento nós temos a oportunidade de estarmos juntos numa igreja confortável, com ar-condicionado. Nesse exato momento, há missionários espalhados pelo mundo inteiro, longe das suas casas, longe das suas famílias, sem, às vezes, ter o conforto que nós temos aqui nessa noite. E eles estão lá. Quantos missionários saíram da sua casa, da sua terra, e nunca mais voltaram por causa do Evangelho? Lembremos daqueles irmãos que se vendiam como escravos para evangelizar outros povos. Nós precisamos, irmãos, olhar para esses irmãos e seguir o seu bom exemplo. Eles devem servir de motivação para caminharmos. Como perseverar na caminhada cristã? Número 2, irmãos, pela santificação. Nós estudamos sobre a santificação na Escola Bíblica Dominical no domingo passado. Vimos que a santificação, ela é um ato, mas ela também é um processo. Observe comigo o versículo 1, quando ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Para perseverarmos na vida cristã, irmãos, nós precisamos abandonar as coisas ruins que temos praticado, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados enfraquecem a nossa vida cristã, a nossa fé no Senhor. E interessante que o autor de Hebreus, ele fala, olha, desembaraçando-nos, desembaraçar é deixar de lado, desembaraçar é tirar da vida, é remover da vida, e ele diz duas coisas: o que é que nós devemos retirar da nossa vida? Geralmente a gente só pensa no pecado, né? Mas vocês observam que ele fala do peso, perceberam isso no texto? Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é um peso, irmãos? Aqui, novamente, é a figura do atleta. Pensa no atleta de alta performance que está numa corrida. Você acha que ele colocaria um peso no seu calcanhar para ele correr, para valer uma corrida? Por quê? Porque aquilo iria atrapalhar, iria impedir ele de correr? Não, ele continuaria correndo com aquele peso, mas iria atrapalhar, não é verdade? A ideia aqui, irmãos, é que há coisas nas nossas vidas que não são pecado em si, mas que atrapalham a nossa vida cristã, que são pesos,
que não nos impedem necessariamente de correr, mas que atrapalham na caminhada cristã. São aquelas coisas que não são erradas em si, mas se nós não vigiarmos, elas podem se tornar um peso na nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. Algumas pessoas falam assim: Senhor, abre as portas de um emprego para mim, Senhor, e eu vou te servir, eu vou te agradecer, eu vou te louvar, eu vou ser fiel ao Senhor nos meus dízimos, nas minhas ofertas, e eu vou continuar servindo ao Senhor. E muitas pessoas Deus abençoa, Deus dá um emprego, e elas somem da igreja. Agora eu não tenho tempo mais para Deus. Eu não tenho tempo mais para as coisas de Deus. Uma vez eu conversei com um jovem, eu disse: rapaz, você não vem para a igreja? E ele falou assim: não, porque eu trabalho demais. E ele falou: pastor, eu estou em pecado, porque na verdade eu nem preciso trabalhar no domingo, mas sabe aquele dinheirinho a mais que eu posso ganhar no domingo? Então quando chega no domingo eu falo: poxa, eu posso ganhar uma coisa a mais. Eu disse: mas você precisa disso? Ele falou: pastor, eu não preciso. Eu posso muito bem viver sem trabalhar no domingo. E esse jovem nunca vai à igreja. O trabalho é algo errado, pecaminoso em si? Não é. Mas ele pode se tornar um peso na nossa vida. Às vezes, pensa, por exemplo, no namoro, né, que é os solteiros, né? O namoro é uma bênção. Né? Aquele momento que a gente está conhecendo a pessoa, aquele momento da paquera, isso é uma bênção. Mas quando nós não vigiamos e o nosso namoro se torna pecaminoso, ele pode se tornar um peso na nossa vida. Às vezes, irmãos, o nosso lazer, por exemplo, pode se tornar um peso. Não é errado nós termos momentos de lazer, mas quantas vezes nós preferimos estar no momento de lazer do que no culto ao Senhor, do que estar na comunhão dos santos, do que estar servindo a Cristo. São coisas, irmãos, que não são erradas em si, mas que podem se tornar um peso para nós, pode se tornar um peso na nossa vida. Isso pode envolver o nosso lazer, pode envolver o nosso futebol. Eu conheço uma figura, né, um presbítero, que ele começou a jogar, sabe aqueles torneios de bairro, né, CSU do Alvorada, aqueles torneios de final de semana, assim. E ele começou a jogar aquele torneio e o time começou a ganhar. Aí chegou o momento que ele só tinha jogo aos domingos. E ele falou assim: e agora? Não posso mais ir para a escola dominical, porque eu tenho jogo para fazer. E ele trocou a escola bíblica dominical por um jogo. Passou-se um tempo, irmãos, ele quase para de andar. Não estou dizendo que é porque ele deixou de ir para a escola dominical, mas na cabeça dele ele fala assim: por que eu não estava na igreja? Por que eu troquei o Senhor pelo futebol? Eu sei tão pouco da palavra de Deus, e eu poderia estar na igreja, mas eu troquei a igreja, troquei a escola dominical para jogar bola. E ele fala que foi por causa disso que o Senhor precisou tocar no seu joelho. Diz que Deus nem quebrou, só fez assim, né, no joelho dele. E hoje ele não falta mais escola dominical. Ele trabalha a noite inteira, às vezes, né, que ele é enfermeiro. E ele tem tanto medo do joelho dele, né, devido ao que Deus fez na vida dele, que ele vai, às vezes, do plantão para a escola dominical, mas ele não perde mais a escola bíblica dominical. Irmãos, o que nos impede de servir a Cristo? Quais são os pesos que talvez estejam na nossa vida que nos impedem de servir ao Senhor? Eu não tenho como saber o seu peso, eu sei o meu peso. E nós precisamos lançar fora, irmãos, não apenas os pesos, mas nós precisamos lançar fora também os nossos pecados. E ele diz: desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, aqui nós temos uma carga mais pesada para deixarmos de lado, que são os nossos pecados. Infelizmente, hoje, muitos crentes entendem que pecado não é uma coisa séria diante de Deus. Irmãos, pecado é coisa muito séria diante de Deus. Porque o pecado, irmãos, às vezes nós estamos em rebeldia contra Deus. Primeiro que o pecado vai nos separando de Deus. Primeiro que o pecado ele nos distancia de uma vida em comunhão com o nosso Deus. O pecado também, irmãos, ele enfraquece a nossa fé.
O pecado também nos leva, irmãos, a pecar não apenas contra Deus, mas às vezes a gente fica distante do outro, das pessoas que estão ao nosso redor. E por vezes hoje as pessoas falam em algumas coisas como não sendo mais pecado, mas é pecado. Muitas pessoas às vezes encaram o pecado como sendo um pecadinho, de nada, né? Chititinho, pequenininho, não tem problema nenhum a gente cometer. Tem, irmãos. Para Deus tem, porque Ele fala de todo o peso e de todo o pecado, não é apenas de um ou outro. Irmãos, para Deus, pecado continua sendo pecado. Sabe, um grande mal de muitas igrejas é que muitas delas pararam de falar de pecado. Muitas delas só falam de bênção, de prosperidade, que vai dar muito certo, que você é um campeão, que você vai arrebentar se você passar no meio da arca. Um dia desse eu via da arca, né? Montar uma arca, e se você passar no meio daquela arca, você vai ser abençoado. E as pessoas, elas vão em busca dessas superficialidades, e às vezes, nessas igrejas, nesses locais, nem se fala de santidade nem de pecado. Se fala de tantas coisas. Perto da minha casa tem uma igreja que dá 90 dias para você resolver o seu problema. Contado, né? Deve ser, eu acho que a cada mês você tem que dar uma oferta específica, né? 30, 60 e 90 dias, né? Parcelado. E tem até a data para você receber a sua bênção. Irmãos, nós precisamos tratar os pecados da nossa vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ver o que temos feito contra o Senhor. Porque o pecado, segundo a Escritura, é a transgressão da lei de Deus. É quando nós desobedecemos ao Senhor. É quando o Senhor fala, faz assim, e nós fazemos de outra forma. E nós precisamos, nessa noite, irmãos, aqui e agora, pensar onde eu tenho pecado, onde eu tenho falhado contra Deus, contra as pessoas. Às vezes no nosso trabalho, às vezes o nosso mau comportamento no nosso trabalho, às vezes o nosso mau testemunho no nosso trabalho. Quais são os nossos pecados, irmãos? E às vezes é difícil, né? Dizem algumas pessoas que nós temos até pecado de estimação, né? Que são aqueles pecados que a gente não quer tirar da nossa vida. Mas nessa noite, irmãos, na força do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, por meio da pregação da palavra, possa transformar as nossas vidas, para que possamos abandonar os nossos caminhos pecaminosos e fazer o nosso melhor, o nosso máximo, para viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Em terceiro e último lugar, como perseverar na caminhada cristã? Olhando para Cristo, irmãos. É claro que os bons exemplos, eles precisam ser seguidos, mas o nosso grande exemplo, o nosso maior exemplo, o exemplo perfeito, é Cristo. Na caminhada cristã, a única forma de você permanecer firme é olhando para Cristo. Quando nós desviamos o olhar para outras coisas, nós nos perdemos completamente. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, precisa ser o nosso alvo, precisa ser o foco da nossa vida. Observe versículos 2 e 3, olhando como que nós vamos correr essa carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando, vamos ler juntos, versículo 2 e versículo 3, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nós não podemos nos distrair com as coisas desse mundo. Nós precisamos olhar para Cristo, para o exemplo de Cristo. Será que a vida do nosso Senhor foi fácil nessa terra? Não foi fácil, irmãos. Onde Ele ia, Ele era perseguido. Onde Ele ia, as pessoas tentavam, às vezes, até matá-lo. Onde Ele ia, irmãos, os fariseus se levantavam para tentar ridicularizá-lo, para humilhá-lo, para fazer dele um grande mentiroso. E Ele sofreu tudo o que sofreu por amor a nós, irmãos. Mas Ele venceu todas as coisas.
está sentado, como nós lemos, à destra do Pai. O que o autor está querendo dizer, irmãos? Que porque Cristo venceu, se o nosso alvo for Cristo, nós também venceremos. Porque a Escritura fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas nós somos mais do que vencedores, não é porque nós temos dinheiro, não é porque nós temos bens materiais, não é porque somos alguma coisa, mas é porque o nosso nome, irmãos, está escrito no livro da vida. Essa é a nossa vitória. É saber que as nossas vidas estão eternamente guardadas nas mãos de Deus, e o Senhor nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas lá no final, tudo vai acabar bem, para todos nós aqui. Amém, queridos? Por causa de Cristo. Ele suportou todas as coisas, em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus estava muito bem obrigado na comunhão perfeita da Trindade. Mas ele se fez carne, irmãos, e habitou entre nós, para nos dar vida, para garantir que nós vamos chegar lá no final. Apesar das lutas, apesar das tribulações, o que importa, irmãos, não é aquele que vai chegar primeiro, é que nós vamos chegar e vamos atravessar a linha de chegada. Amém, queridos? É porque nós somos fortes? Não. É porque nós somos merecedores? É porque nós somos alguma coisa? Não, irmãos. É por causa de Cristo. E é para Ele que nós devemos olhar. Ele deve ser o nosso foco, sermos verdadeiramente seus discípulos. Essa é a nossa maior motivação. Irmãos, nós aprendemos nessa noite como nós podemos perseverar nessa caminhada cristã, que às vezes é mais fácil, às vezes é bem difícil, seguindo bons exemplos dos outros, pela santificação e olhando para Cristo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Nessa corrida chamada vida, como que você está nessa noite? Você como atleta do Senhor, como que você está nessa noite? Você está correndo bem? Ou você está ainda devagar, quase parando ali? Nessa noite, irmãos, o Senhor pode renovar a sua vida. O Senhor pode fortalecer a sua vida, pode renovar as suas forças, para que você continue caminhando. Quais têm sido as nossas referências? Para quem nós temos olhado? Quais são os exemplos para os quais nós temos olhado? Que sejam, irmãos, os bons exemplos da palavra de Deus, que sejam os bons exemplos da igreja, daquelas pessoas que honraram a Cristo, que foram até o final com Cristo, ainda que para muitos isso custasse a própria vida. Nós precisamos nessa noite, irmãos, pensar quais são os pesos que têm nos impedido de correr bem e quais são os pecados que nós precisamos retirar das nossas vidas. Você tem olhado mais para Cristo ou será que você tem olhado mais para as circunstâncias da vida? Como aplicação, irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos e avaliar a nossa própria vida nessa noite diante do Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão nessa noite de abandonar os nossos maus caminhos. Que o Senhor repreenda, irmãos, e nos ajude a abandonar os pecados que temos cometido contra o Senhor, contra as pessoas. E nessa noite, irmãos, que nós possamos sair daqui decididos a viver para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como seus discípulos. Talvez nessa noite, se eu conversasse com você, né? Não estou forçando nada, mas se de repente você me chama para comer uma pizza, né? Só uma ideia, né? E aí eu perguntasse, como estão as suas forças nessa noite? O que você responderia? Você está cansado? Você está bem? Você está desanimado? Deus tem uma palavra para você que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 29. O Senhor diz assim para a sua igreja nessa noite: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?
Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz o forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que o Senhor nos dê forças para continuarmos na caminhada cristã. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido?